Olá, querido amigo, querida amiga, contempla todos com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui novamente para poder compartilhar uma palavra com vocês, comigo, conosco. E essa palavra está em Juízes 6, do 11 ao 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em outra versão fala assim: poderoso varão. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos medianitas? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Falou assim: Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Aí o Senhor respondeu: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Olha que maravilha, olha que coisa magnífica, irmãos. O que é que o anjo do Senhor fala para ele? Nessa época, só para explicar para você o que estava acontecendo nessa época, por causa da revolta do Gideão, por que ele exclamou tanto com o anjo, reclamou tanto do anjo: Onde é que você estava? O que me abandonou? Nessa época aí, eles já estavam na terra liberta do Egito, já não estavam mais no Egito, estavam sendo escravizados, mas em outra terra. Estava sendo escravizado pelos medianitas. Nessa época, Israel vivia uma grande opressão dos medianitas. Acontecia o seguinte: tudo que os israelitas produziam no campo, os medianitas vinham e se apropriavam de tudo. Os israelitas plantavam, mas quem colhia eram os medianitas. E com isso foi acontecendo o quê? Não só a produção do trigo na época que eles estavam plantando. Era trigo, era o gado, era boi, era jumento. E isso foi vários anos. Foram 7 anos nessa opressão. Israel ficou 7 anos na opressão dos medianitas nesse sentido aí. Tudo que eles produziam, os medianitas era quem colhiam. Você imagina, você ficar 7 anos produzindo e plantando e quem colhe é o outro. Por que acontecia isso? Porque os israelitas estavam escondidos, estavam com medo. Porque a tribo, nessa época que chama a tribo dos medianitas, era muito grande. Talvez fosse 6 vezes maior do que a de Israel. E com isso o povo de Israel começou a se esconder, não teve coragem de enfrentá-los. Começou a se esconder, começou a fazer cavernas, fazer covas e ficava ali escondido daquelas covas. Plantava e depois se escondia. Aí você imagina, na hora de colher, vinha os medianitas e colhia tudo e eles ficavam sem nada. Então, como eu já falei no início, foram 7 anos nessa situação. Com isso, Israel empobreceu muito, ficou pobre, não tinha nada. Produz, mas o outro é quem colhe. Então Israel ficou sem nada, o povo sem nada. Então o povo começou a clamar, clamou a Deus por um profeta, por uma pessoa para salvar eles da mão do medianita. Com tanto esse clamor, Jesus ouviu o clamor do povo e enviou um anjo. Esse anjo desceu. Quando esse anjo desceu e encontrou-se com Gideão, Gideão estava no tanque. Esse tanque tem o nome de lagar. E tanque de lagar, só para explicar para vocês o que é um tanque de lagar, lagar é um tanque de prensar uva. E nessa época não era tempo de colher uva, nessa época era tempo de colher trigo. Mas o Gideão estava lá dentro desse tanque lá, malhando trigo. E para se malhar trigo, normalmente se malha trigo aonde? No campo, numa eira que se mede aí, que diz que é 50 por 50, que dá aproximadamente 2.500 metros. Como é que se bate o trigo? Ele bate esse trigo no chão, separa o trigo, a palha da semente. Com o tempo, aí põe numa peneira, joga para cima e o vento separa o trigo da palha. E quando a palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando o anjo desceu, onde é que Gideão estava? Gideão estava dentro do tanque, dentro de um lagar.
E sabe o que é um lagar? Um lagar é um tanque de 2 metros por 1. É onde se pisa a uva para colher o suco da uva. E nessa época, como eu já falei, não era tempo de colher uva. Olha a estratégia do Gideão. Ele foi lá para dentro desse tanque para quê? Vai lá o trigo, para salvar o trigo dos medianitas. Não era para salvar a sua própria vida. Ele estava querendo salvar o trigo. Porque o que acontecia? Os medianitas ficavam lá de cima da colina, olhando para onde? Olhando para o campo. Deixa os israelitas plantar, deixa eles plantar, na hora de colher nós vamos descer lá e vamos pegar tudo. Aí Gideão falou, enquanto os medianitas estão olhando para o campo, eu estou aqui dentro do lagar e vou malhar esse trigo aqui dentro do lagar. E o lagar, como eu falei no início, é 2 metros por 1. É 2 de largura por 1 de fundura. Imagina como é que se bate trigo dentro de um lugar desse aí. Normalmente se fica em pé e sapateando e pisando a uva. E ele não. Sabe como é que Gideão estava, meus amigos, meus irmãos? Ele estava de joelho. Ele estava de joelho e malhando o trigo lá dentro desse lugar de joelho. Para salvar o trigo. E onde é que estava o povo de Israel? O povo de Israel estava escondido em caverna. O povo de Israel estava escondido dentro de covas. E quando um anjo do Senhor que veio, como falou na Bíblia aqui, veio, falou com ele e falou que ele ia ser o Salvador, ele era o escolhido, como ele mesmo não acreditava nisso, o Gideão não acreditava que ele era um homem capaz de salvar a nação dos israelitas. Ele falava, não, meu Senhor, logo eu? Por que eu? A minha nação, o meu clã, a Bíblia diz meu clã, minha família, meu povo é a menor de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu não posso fazer isso. O anjo do Senhor, Jesus está contigo. O Senhor é contigo. Então, o que foi que aconteceu com isso aí? Por que aconteceu? Por que o anjo chegou para ele falar isso aí? Porque lá de cima, lá do sublime trono do Senhor, ele estava lá, olhando para baixo, para cá, para a terra. Quando o povo começou a clamar, por causa desses 7 anos de sofrimento, foi quando ele viu esse anjo e ele falou, eu estou aqui falando, eu estou conjecturando, isso aí sou eu que estou falando. De repente Deus estava lá em cima e falou, quem vai salvar Israel da mão dos medianitas? E olhou, começou a olhar para um lado, olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para outro. Quando chegou no tanque, quando chegou naquele tanque lá, viu um homem lá de joelho batendo trigo. Ele se alegrou com isso aí, se alegrou o coração de Deus, porque falou, olha uma pessoa diferente, olha um homem de atitude. Olha o que é que ele está fazendo. Enquanto os outros estão escondidos, o que é que esse homem está fazendo? Está batendo trigo, num lugar que não é apropriado para se bater trigo. E falou, é esse aí que vai salvar Israel da mão dos medianitas. E o que foi que aconteceu com tudo isso aí? Gideão se apropriou dessa palavra. Se apropriou dessa palavra e Gideão foi uma pessoa de fé, que é uma pessoa que no final você vai ver, foi uma das pessoas que marcou a época, na sua geração. Como na época de Abraão marcou, Moisés, Noé, José, Davi, Enoque, Samuel, todas essas pessoas foram pessoas que marcaram a época na sua história. E o Gideão também foi essa pessoa. E o que eu estou querendo dizer para isso para vocês, meus irmãos? Eu estou dizendo para vocês é que é justamente o quê? Nós estamos vivendo um momento, como se diz, de crise, de reclusão. Nós estamos vivendo um momento, como se fala a palavra, pandemia. Nós temos que ficar dentro de casa. E dentro da nossa casa nós estamos escondidos da sociedade. Nós estamos vivendo em família, mas não estamos podendo sair. Mas não é porque você está dentro de casa, e eu também estou dentro de casa, que não posso fazer a diferença. Eu não posso ser um homem desse que vai fazer a diferença. Porque a palavra do Senhor diz que Deus está lá em cima, justamente olhando para quê? Olhando para a terra, para escolher uma pessoa de fé, de coragem, de atitude. Então eu convoco a você e a mim para ser essa pessoa de atitude, de fé e de coragem. Para ser essa pessoa escolhida por Deus, para levar, para fazer a diferença na nossa sociedade. Nesse mundo que nós vivemos hoje, que precisamos de pessoas assim como Gideão, que faça a diferença, que não se esconda, que não vá para dentro de caverna, que tenha estratégia. O Gideão, quando fez isso aí, ele garantiu para ele o tempo todo ele ter o trigo. Enquanto os outros não, os outros ficavam só reclamando, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço aí? Começou a clamar. E Gideão não. Então eu convoco a vocês para ser um Gideão. Seja um Gideão na sua vida. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, de atitude. Que Deus lá do seu sublime trono está olhando para cá, para a terra. Que você seja escolhido, que eu seja escolhido. Eu desejo a você, para a sua família, muita saúde. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sua vida. Em nome de Jesus, amém.